Por anos, eu ri de quem acreditava em anjos da guarda, até que encontrei uma evidência que não consegui refutar. Eu era um jornalista investigativo formado em ciências, cético convicto, e a ideia de seres celestiais designados para cada pessoa soava como superstição medieval. Mas então, durante uma pesquisa sobre textos antigos, me deparei com algo que me paralisou. Não era um versículo bíblico qualquer. Era um manuscrito do século I encontrado em Qumran, falando de um anjo que guarda cada alma desde o ventre. A palavra hebraica usada era malak, mensageiro, sim, mas também guardião. E eu nunca tinha ouvido falar que os judeus do período do Segundo Templo acreditavam que cada israelita tinha um anjo pessoal. Aquilo abriu uma porta que eu não podia mais fechar. Imagine você, no ano 90 depois de Cristo, em uma caverna perto do Mar Morto. Um escriba está copiando um texto que hoje conhecemos como o Rolo da Guerra. Ele escreve sobre os príncipes da luz, que lutam ao lado dos filhos da luz, anjos específicos para cada tribo. Mas a descoberta mais chocante veio quando li o apócrifo de Gênesis, onde Abraão é protegido por um anjo que o guia. E então me lembrei. Jesus mesmo disse em Mateus 18:10, cuidado para não desprezar um destes pequeninos, pois eu lhes digo que os seus anjos nos céus veem constantemente a face de meu Pai. A palavra grega é angeloi, anjos, e o verbo blepousin indica uma visão contínua, permanente. Eles estão sempre diante de Deus. Mas o que mais me impactou foi o termo auton, deles, individual. Cada pequenino tem os seus próprios anjos. Não era genérico, era pessoal. Antes de continuarmos essa investigação, quero orar por você. Senhor, obrigado por cada pessoa que está aqui buscando a verdade. Abre os corações para que reconheçam a realidade dos teus anjos. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora para fazer parte dessa família que não se contenta com respostas fáceis. Amém. Agora, deixa eu te mostrar o que descobri sobre a evidência mais antiga e mais esquecida. Em 1947, quando os primeiros rolos do Mar Morto foram descobertos, os estudiosos encontraram um texto chamado O Livro dos Vigilantes. Primeiro Enoque. Ele descreve anjos que foram designados para guardar a humanidade, mas alguns caíram. A surpresa? A Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, usa angeloi para traduzir o hebraico malaquim. E em Êxodo 23:20, Deus promete: eis que envio um anjo diante de ti para te guardar no caminho. A palavra hebraica chamar significa guardar, proteger, vigiar. É o mesmo verbo usado para o jardineiro que guarda o jardim, mas o anjo não é qualquer um. O texto diz que o nome de Deus está nele. Versículo 21. Uma figura misteriosa que é mais que um mensageiro. Os pais da igreja, como Clemente de Alexandria e Orígenes, ensinaram que cada alma tem um anjo guardião desde o nascimento. Orígenes, em sua obra Contra Celso, escreveu: cada um de nós, mesmo o mais simples, tem um anjo designado, e ele não estava inventando. Ele citava Mateus 18:10 e Atos 12, onde Pedro é libertado por um anjo que age como seu guardião pessoal. Mas a evidência mais concreta veio de um lugar inesperado: os romanos. O historiador Tácito, que odiava os cristãos, registra em seus anais 1544 que eles acreditavam em espíritos guardiões que os protegiam. Ele zombava: eles preferem morrer a negar seus anjos. Os cristãos primitivos eram tão conhecidos por sua crença em anjos da guarda que os pagãos os acusavam de politeísmo. Tertuliano, no século II, respondeu: não adoramos anjos, mas reconhecemos que eles são ministros de Deus para nossa proteção. Ele usou o termo tutelares, guardiões, e isso está registrado em suas obras. Agora, eu sei que você pode estar pensando: Lucas, isso é só texto antigo. Cadê a prova física? Então vou te levar a uma catacumba em Roma.
Nas catacumbas de Priscila, há uma pintura do século II, mostrando uma figura alada ao lado de uma pessoa em oração. É a representação mais antiga de um anjo da guarda. A figura tem asas, mas está vestida como um cidadão romano, porque os anjos se adaptam ao nosso contexto. Ao lado, uma inscrição em grego, Angelos Kyriou, anjo do Senhor. Isso não é imaginação, é arte funerária, mostrando que eles acreditavam que os anjos acompanhavam os mortos também. Vou ser sincero com você, durante essa jornada eu me senti sobrecarregado. Eram tantos textos, tantos detalhes, que eu quase desisti. Foi aí que encontrei algo que mudou minha rotina. Eu descobri um app, não vou chamar de ferramenta porque parece frio, é mais um companheiro diário. Todas as manhãs, antes de abrir os olhos direito, eu pego o celular e abro esse app. Ele me apresenta a passagem do dia, sempre conectada com a evidência histórica. E isso me ajuda a não perder o foco. Se você quer mergulhar nessa verdade todos os dias, o link está no comentário fixado. Experimenta. Mas agora, deixa eu te contar uma história que vai arrepiar a sua pele. Era uma noite fria em Jerusalém, por volta do ano 44 depois de Cristo. Pedro estava preso, acorrentado entre dois soldados, num calabouço escuro. O cheiro de ferrugem misturado com suor e sangue. As correntes pesavam como chumbo nos pulsos. Ele sabia que seria executado ao amanhecer. O rei Herodes Agripa já havia matado Tiago. Pedro dormia, não por relaxamento, mas por exaustão espiritual. De repente, uma luz brilhou na cela, não como lâmpada, mas como uma chama fria que não queimava. Um anjo apareceu. O texto em Atos 12 diz que o anjo tocou Pedro no lado e o despertou. Aqui está o detalhe em grego, patachas, um toque rápido, como um choque. As correntes caíram dos pulsos automaticamente, sem chave, sem força. A porta de ferro se abriu sozinha. Pedro pensou que era uma visão. O anjo não falou nada teológico, apenas disse, vista-se e siga-me. E Pedro obedeceu, ainda sonolento. Quando chegou à rua, o anjo desapareceu. Pedro então percebeu, agora sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Esse anjo não era um mensageiro comum, era o anjo específico de Pedro, que o guardava desde o chamado. E veja, Pedro não o reconheceu de imediato, porque geralmente os anjos se disfarçam de pessoas comuns. O autor do texto, Lucas, usa a palavra ângelos sem artigo definido, sugerindo que era o anjo pessoal dele. Eu quero parar aqui e fazer uma pergunta pessoal. Você alguma vez já sentiu uma presença inexplicável? Um toque suave, um pensamento que não era seu, um livramento que você nunca conseguiu explicar? Escreve nos comentários agora, porque essa comunidade não é só sobre informação, é sobre testemunho, e eu leio cada palavra. Seu relato pode fortalecer a fé de alguém que está no fundo do poço. Agora, vou te mostrar a prova que faltava. Os primeiros cristãos enfrentavam perseguição. Em Roma, existem grafites como o Alexamenos, século III, zombando de um cristão que adora um crucificado. Contudo, também há inscrições pedindo proteção ao meu anjo. Uma lamela de prata encontrada na Síria traz a oração: Anjo de Deus, guarda a minha alma. Os judeus também tinham essa crença. No Talmud babilônico, tratado Shabat 119b, cada pessoa tem um anjo da guarda. E no Apocalipse de João, capítulo 2 e 3, as cartas às igrejas são endereçadas ao anjo da igreja, um anjo específico para cada comunidade. Isso reflete a ideia de anjos tutelares para grupos e indivíduos. A partir dessa evidência, fica claro que a crença em anjos da guarda não é uma invenção medieval, mas uma tradição apostólica. Além disso, a medicina moderna detectou casos de pacientes que descrevem uma presença em momentos de perigo, mas isso é anedótico. O que realmente lhe convenceu foi o padrão histórico. Povos separados por milhares de quilômetros, judeus, cristãos, até mesmo culturas pré-cristãs, como os gregos, com seus daimones, agatoi, bons espíritos, todos registraram a crença em guardiões pessoais.
Isso não pode ser coincidência. É um conhecimento inato ou revelado. Agora, o paradoxo. Um cético como eu, que exigia provas, se rendeu ao peso esmagador dos testemunhos. E a prova mais forte é simplesmente a palavra de Deus. Salmo 91, 11 a 12. Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão com as mãos. O hebraico malak está no plural, anjos, não um anjo, mas o contexto é pessoal. Você, seus caminhos. Davi experimentou isso. E Jesus? Ele mesmo foi servido por anjos no deserto. Mateus 4, 11. E no Getsêmani. Lucas 22, 43. Se Jesus, o Filho de Deus, precisou de um anjo para confortá-lo, quanto mais nós. Mas aqui está a revelação que mudou minha vida. O anjo que te escolheu não é um acaso. Ele existe desde antes de você nascer. Jeremias 1,5 diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E se Deus escolheu você, Ele também designou um anjo para protegê-lo. Pode ser que você nunca veja, mas ele está lá. A pergunta é: você confia? Então, depois de tudo isso, a pergunta não é mais: anjos existem? Mas: você está disposto a confiar que eles estão agindo na sua vida? O anjo que te escolheu não é um acaso. A Bíblia diz que Deus designa anjos para cada um de nós. E se você está ouvindo isso agora, talvez seja porque seu anjo está sussurrando: é hora de acordar. Eu te pergunto pessoalmente: você já reconheceu a presença de um anjo na sua vida? Ou você está esperando um sinal? Talvez o sinal seja essa mensagem. Agora, antes de ir, eu preciso te mostrar uma coisa. No comentário fixado, eu coloquei o link para o app que mudou minha vida. Não é um produto, é uma ferramenta que eu uso todos os dias para manter essa conexão com o céu. Se você quer que essa verdade não seja só um vídeo, mas uma realidade diária, clica lá. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se. Compartilhe com alguém que precisa saber que não está sozinho, porque anjos são reais. E o seu anjo está de olho em você agora. Que Deus te abençoe.